E aí, galera, estamos começando mais um episódio do podcast Bora Marcar! Julie Souza falando aqui. Diana. Natália Rodrigues. Céu Gucci na área. Bubolzan. E Ângela Sena. Qual o tema desse episódio de hoje, gente? Uou! Uou! Puxa vida, hein? Uau! Puxa vida, hein? Uou! O tema do episódio de hoje, gente, nada mais é do que as nossas impressões e tudo que a gente viveu no festival Uou! Que aconteceu, o Festival Mulheres do Mundo, que aconteceu na Praça Mauá, aqui no Rio de Janeiro, dos dias 16 a 18 de novembro. E assim, foi a coisa mais maravilhosa do mundo, gente. Só posso dizer que foi muito coraçãozinho e eu tô muito... A gente tá muito feliz de ter sido uma das mídias. Olha que chique! Uma das mídias que cobriram o festival. Gente, é muito profissa. É muito... Ai, eu me senti tão o quê? jornalista, gente. Eu tentei ser jornalista. Jornalismo brasileiro. Eu comentei com a Céu quando a gente chegou lá, cara. Ela falou, caraca, tô me sentindo jornalista. Eu falei, somos. Não precisa de diploma pra ser jornalista. Sinto jornalistas se revirando com seus Mas fones. é fato. Não tem comprovação de Olha a diploma treta. pra jornalismo, não. Mas foi assim, foi muito maravilhoso, gente. A gente ficou muito feliz. E a gente vai dar aqui nossas impressões, não é isso mesmo? É isso mesmo. Deixa eu só dar um panorama do que a gente tá falando aqui pra quem não tá lá imerso como a gente nesse festival. Gente, é o seguinte. Festival Mulheres do Mundo, Festival Uou, é um festival que já aconteceu em 5 continentes do mundo. E foi a primeira vez na América Latina essa edição que a gente cobriu, né? E é muito importante, aconteceu, como eu falei, na Praça Mauá, aqui no Rio de Janeiro, no Museu de Arte do Rio, no Museu do Amanhã e no Armazém 1, tudo ali na região. A gente tomou aquele lugar ali, ficou lindo, ficou maravilhoso, ficou cheio. Tinha homem, mulher, viado, criança, tinha todo tipo de gente ali e foi muito maravilhoso. E esse é um festival que quer celebrar as conquistas das mulheres, assim. Ele se propõe a falar das conquistas das mulheres e refletir sobre desafios que a gente enfrenta cotidianamente em diversas áreas. Tanto que tinha, tinha a Valesca Popozuda, que foi lá, participou de uma mesa, e tinha, a Talíria, que é uma deputada que agora é eleita federal. Então, mulheres muito diversas e maravilhosas no mesmo festival, né? E quem fundou esse festival foi a Judy Kelly, que é uma inglesa maravilhosa, que teve essa sacada genial e levou o festival não só para Londres, mas para o resto do mundo. Foi maravilhoso. E aqui no Brasil, né, foi a primeira edição na América Latina, como eu falei, a curadoria do festival ficou por conta da Rede da Maré, Rede de Desenvolvimento da Maré. E aí, gente, foi a coisa mais linda, mais organizada. Eu não lembro de ter estado no meio de uma multidão e ter me sentido tão segura como eu me senti ali. Eu acho que nunca aconteceu, assim, de você estar de boa, você não ter que ficar ligado o tempo todo, sabe? Caraca. Aquela coisa de você não se sentir segura mesmo. Cara, eu me senti totalmente em casa. Parecia que a gente se conhecia, aquela multidão toda. E foi uma troca de afeto. Foi muito, muito maravilhoso, gente. Eu só tenho que dar muito coraçãozinho pra esse festival, porque, caraca, cara. Foi maravilhoso. E é tão maravilhoso falar sobre mulheres, né, cara? Porque, assim, o foco era mulher. Só que isso não se falou só de mulheres, né? Falaram-se temas sobre racismo. Sim. Teve um enfoque muito forte sobre o racismo. Sobre o LGBT, economia, meio ambiente, comunicação, ciência. Abrangeu Abrangeu uma série de assuntos que a mulher é muito acolhedora, né? Então não era só mulher ali, era uma coisa que interfere na vida de todo mundo, não só das mulheres em si. Bom frisar que foi totalmente gratuito, hein? Tudo que rolou nesses 3 dias de festival foi 0,800 total. Ninguém pagou um centavo ali. Se você também, como nós, se sentiu triste, se sentiu deprimido, se sentiu deslocado dentro do seu próprio país, participe desse tipo de iniciativa, de rodas de conversa sobre feminismo, sobre política, enfim. Porque lá a gente... Assim, boa parte do medo que eu sentia, eu acho que todo mundo que tá aqui, acho que boa parte sumiu. Porque eu vi, assim, somos tão grandes, a gente já tá enorme, então não tem como suprimir isso.
Eu acho que a resistência, ela tá tão forte e os avanços e as conquistas foram tantas até agora que não tem como mais nos calar. Nós não vamos mais nos diminuir. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa renovou minhas esperanças pra caramba para esses próximos anos aí. O importante disso que você está falando também, Boa, é que tem lugar para todo mundo na militância. Tem Sim. lugar para todo mundo na resistência. Você pode escolher o grau que você quer militar, conhecer, conversar, dividir, compartilhar. Tem para todo mundo. Tem lugares lá na comunidade, a Redes da Maré, que nós já falamos aqui, e vamos falar mais ainda nesse episódio. Procura seu lugarzinho. Vai ter um lugar quentinho para te receber. Foi falado que as mulheres talvez teriam que voltar pro armário, mas eu acho que é o contrário. A gente tem que mais sair, continuar saindo, porque a gente veio de uma era de sair total do armário, de não aceitar mais qualquer coisa, de não ser obrigada a que a gente sempre foi, né, de forma cultural falando, né, e a gente tem que sair do armário. E nesse movimento a gente percebeu uma mulherada violenta, nervosa saindo do armário e discutindo temas super importantes. Eu acho que a galera já não cabe mais no armário. Não Pode cabe. querer muita enfiar, mas gente. essa porta não fecha Não mais vai não, hein? entrar, irmão, não vai entrar. Então, vou falar um pouquinho para quem não conhece Redes da Maré. A Redes da Maré é uma instituição da sociedade civil que produz conhecimento, elabora projetos e ações para garantir políticas públicas efetivas que melhorem a vida dos 137 mil moradores das 16 favelas da Maré. Então, é uma ONG, né, que foi criada em 1997 pelos próprios moradores. Foi uma iniciativa deles. Eles têm também um boletim de direito à segurança pública da Maré, que eles acompanham todas as operações policiais, tem tudo registrado, né? Então, fica mais difícil você esconder essas informações se tem gente que está sempre acompanhando esses dados. E é importante a gente estar falando sobre isso, porque, cara, foi um evento muito maravilhoso, gente. Sério. A gente não vai dar conta da dimensão da maravilhosidade A gente desse é evento outra. num episódio. A gente é outra pessoa. A gente não tem como você viver um evento desse e e sair ser a da mesma mesma pessoa. Eu estava presente, agora eu vou começar falando também das vivências lá que eu estive presente. Eu estava presente na reunião de início do festival, que teve a presença da Judy Kelly, da Eliana, que é diretora, Eliana Silva, que é diretora do Redes da Maré e foi a curadora do festival, e da Nina Best, do British Council. E, assim, foi pedido, né? Nós vamos lançar depois alguns trechos dessa reunião inicial. Durante essa reunião foi pedido para a Judy e para a Eliana palavras de incentivo, justamente até pelo que a gente está passando, né, no nosso momento político. Ela falou que, para que nós tenhamos em mente uma palavra, solidariedade. Os jovens têm uma energia de solidariedade muito grande, a gente precisa só conseguir extrair, conseguir envolvê-los nessas ações. A Eliana falou de persistência, para nunca desistir, e disse que um dos méritos do festival é juntar gerações. Isso daí a gente tinha... Isso ficou muito claro. Com certeza. Ficou muito claro. Que coisa linda aquilo ali, gente. Tinha coisa, de gente. tudo. Tinha pessoas de todas as idades, muitas crianças. Vi muito bebezinho Tinha de até colo. ciborgue. Depois a gente vai falar sobre isso aí em Que breve. coisa maravilhosa, gente. Então, quer puxar esse papo da ciborgue aí, Bu? Opa, é comigo então essa parada da ciborgue, gente. Eu vou relatar como é que foi esse meu momento com a ciborgue. Gente, existe um grupo de ciborgues já aí no nosso planeta, né? Que é um grupo aí de pessoas que, na verdade, estão buscando criar novos sentidos para o corpo humano. Eles acreditam que todo ser humano tem o direito de desenhar, de ser o próprio design das suas sensações, né? Nós estamos muito acostumados com os sentidos que a gente já tem, tato, visão, paladar, olfato, e eles criam novos sentidos para eles, baseados na tecnologia, na parada cibernética. Eu li essa parada na internet e fiquei, caraca, eu preciso conhecer, Precisa né? ser ciborgue também. Aí, eu tô querendo, gente. Vamos falar que eu tô querendo. E aí eu descobri que a Moon Ribas, que é uma artista ciborgue, e ciborgue já vem como uma outra identidade também. Ela não se acredita, não se sente um ser humano comum, ela é um ciborgue. E ela traduz as sensações que ela tem, né,
com esses novos sentidos que ela criou com a tecnologia, e ela traduz isso daí em arte, em performance, em música, em dança, enfim, uma série de outras coisas. Aí ela tava lá numa mesa e eu, vou stalkear essa mulher, porque eu vou... Conta essa história toda, eu quero do início. Falei, vou stalkear essa mulher, vou ficar aqui atrás dela pra ver se eu consigo uma entrevista aqui, essa menina. E aí eu fiquei lá assistindo a mesa, fiquei em pé lá, porque tava lotado. E aí o pessoal falando, outras mulheres maravilhosas falando, e nada eu consegui chegar perto daquela mulher. E ela tá lá quietinha com o foninho dela de tradução simultânea. Eu tô, não vou conseguir chegar nessa mulher. Conclusão, fiquei horas ali. Peguei muito material interessante que depois vai estar disponível para vocês, de outras pessoas, que eu ainda vou falar. E aí, desisti. Tô morrendo de fome, vou comer. Encontrei a Ângela. Né? Que vocês viram aí no Stories, a Ângela saltitante pelas galerias. E aí a gente foi comer um trem lá na feirinha. Gente, uma feira maravilhosa. De comida, de artesanato, de tudo que você pode imaginar. Tinha comida vegana, comi umas paradas lá, um sanduíche de falafel, coisa delícia. Até eu experimentei, uma delícia, recomendo. Delicioso. Aí tô lá, tranquilamente, eu e a Ângela falando assim, não vou conseguir entrevistar ninguém nessa parada, tá difícil pra cacete, ô Jesus. Aí daqui a pouco, quem é que passa do meu lado? Quem é? Quem? Ciborgue! Ciborgue! Morribas, Ciborgue. E, ao contrário do que você possa pensar, ela não faz barulho de Exterminador do Futuro. Não. Hasta la vista, baby. Não faz. Não faz. O olho dela não brilha. Muito chato isso, não eu solta fiquei laser, decepcionada nesse sentido, mas enfim. E aí ela passou do meu, eu falei, é a hora! Belíssima, chique, elegante. Esse é meu linda. Esse momento é meu. Ela era linda, gente, ela ainda é. Ai, meu Deus. Aí ela estava passando, eu fui atrás, né, com meu inglês engasgado, muito difícil. Já peço desculpa por isso, que vocês vão ver em anexo a nossa entrevista maravilhosa e que ela foi... Nada ruim, tava linda, eu estava lá do lado. Rainha. Ai, muito obrigada. E vai ter a tradução também da entrevista. Vai ter a Rainha. tradução em texto, vai ter tudo que posso oferecer nessa vida pra vocês. E aí, nudes, inclusive. Opa! Aí falou minha língua! Tava demorando! Falou minha língua! Tava demorando! Tá muito sério esse episódio até agora. Tá muito sério ainda. Tá muito organizado, muito desorganizado. Aí fui atrás da menina e ela falou pra mim assim, eu vou comer uma parada ali, vou pegar um negócio pra comer e eu já volto aí na tua mesa. Eu falei, fudeu, não vai voltar nunca mais. Mas ela voltou! Ela voltou! Ela voltou com um acarajé ali, toda trabalhada no quiabo. Meio atrapalhada. Toda trabalhada. E segundo ela nunca tinha comido aquele negócio, achou estranho. E tava ali, né, aquela baba do quiabo, né, aquele fio, aquela coisa maravilhosa. Maravilhosa. E fomos construindo a nossa entrevista ali com ela, né? E ela falou muito sobre a questão da identidade do ciborgue, sobre o direito de desenvolver novos sentidos. E a grande esperança dela para o futuro é que quando você conhecer uma pessoa, você possa perguntar e que seja normal, falar, e aí, que sentidos você desenhou pro seu corpo? Ou não? E aí, Gente, que evolução, né? né? Que evolução. E ela falou, cara, eu tô maravilhada de estar aqui porque a tecnologia é um ramo dominado pelo homem muito e a nossa relação com tecnologia é chata, segundo ela. Então ela falou, não, vamos criar uma relação com tecnologia excitante, interessante, vamos modificar nosso corpo, vamos ser quem nós somos. E ela frisou a diferença do ciborgue ali artístico, né, que é o grupo dela, e do body hackers, né, que é a galera que faz também algumas modificações corporais. Tu já tá falando a entrevista toda, garota. Mas é isso. É o spoiler. Olha o spoiler. Não tá guardando... Não era pra fazer isso, não? Não, mulher, vamos deixar a galera com aquela... Eu tava achando a aguinha na boca. Então, gente, essa foi a maneira como eu encontrei ela lá, comendo seu acarajé. E quem quiser saber um pouco mais sobre a questão de ser ciborgue, é só entrar nos nossos anexos que a gente vai liberar essa entrevista aí na íntegra para todo mundo ouvir. Maravilhosa, eu tô super curiosa, gente. Eu não vi essa entrevista, não. Eu só quero saber se ela, depois de comer aquela baba de quiabo, ela conseguiu pensar em alguma outra coisa. Algum outro meu sentido, Deus. olha Aquele só. outro sentido. Sentido da goi. Não. Libera essa Continua receita aí, outras Morribas. coisas. Libera essa receita Meu aí. Deus. Eu sempre achei que aquela baba do quiabo parece muito com muco cervical, gente. Parece mesmo. mesmo. Principalmente quando tá no período fértil. Ele Né? fica bem Isso aí. transparente. É mesmo. A gente tá falando de muco cervical.
Em que momento a gente chegou a esse Eu não ponto? sei. A baba do A culpa quiabo. do quiabo. A culpa é do Esse quiabo. podcast é isso aí mesmo, gente. É muita loucura. Vamos lá, Todo Então, mundo tem galera, vagina, por que não pode falar de amor? Tudo certo. Todo mundo aqui Vagina, vai... olha, Festival de mulheres, falaram né? bastante sobre vaginas, Festival inclusive. de mulheres. Teve um treinamento de pelve e tudo que eu perdi, fiquei arrasada. o quê? Teve um grupo da pelve pra treinar a sua pelve. Como assim Olha, treinar que ela? maravilhoso. Popularismo. Era uma reunião, eu vi as fotos de todo mundo sentadinho de borboleta assim, treinando movimentos pélvicos. Parece que a pelve tá ligada, eu não sei, eu não assisti, tô falando de forma aleatória. Parece que a pelve tá ligada com alguma coisa dos chakras de libertação, não sei, gente. Caraca, mano. A gente tem que ver isso. Muito Ai, gente, eu fui num fórum de vivências lá no auditório do Museu de Arte do Rio, que, aliás, aquela área ali tem uma produção cultural grande. Geralmente tem muito evento de graça. Eu acho que todo mundo deveria aproveitar mais aquele pedaço ali. E nesse fórum de vivências, quem estava lá era a Tia Má, que é a Maíra Azevedo, a Ana Paula Chongani, que é sócia fundadora da marca de roupas Chongani, a Carla Fernandes, que é da rádio Afro-Lisboeta, e a Angélica Ferrares, que é do blog Rodadas. Então, cada uma trouxe as suas experiências, né? A Angélica vai lançar um canal do Rodadas com entrevistas. São 4 mulheres negras universitárias fazendo entrevistas. Ela deu um gostinho lá pra gente, parece ser bem legal. A Carla Fernandes, da rádio Afro-Lisboeta, ela falou muito sobre os negros portugueses, disse a diferença dos negros portugueses para os brasileiros. Ela disse que nós nos sentimos daqui do Brasil, fomos trazidos para cá, né, pela escravidão e tudo mais, mas os negros de Portugal, eles parecem que não se sentem nunca parte de Portugal. Ela diz que a impressão que tem é que eles se colocam como visita, principalmente pela proximidade, né, dos países africanos de Portugal. Achei isso interessante de falar. A Ana Paula Chongani estava falando que ela quer falar sobre o ativismo negro, ela quer falar sobre a vivência da mulher negra, mas ela também quer falar de outros assuntos. Ela não quer ficar só limitada a isso, entendeu? Ela quer naturalizar a existência dela. Perfeito. Porque acaba que o negro se é chamado para falar sobre assuntos. Igual mulher. Mulheres, exatamente. assim, mulher só chama mulher para fazer participação em qualquer coisa que seja. Se a cota da mulher. Mulheres em tal área. Aí chama mulheres para falar. Tá, vamos chamar também, mas vamos chamar de uma forma geral, em qualquer assunto. Sei lá, o tema de hoje é videogame. Vamos chamar mulher, não é mulheres no videogame. Coisas mais gerais, né? Eu ia falar que no caso do ONU foi assim, foi qualquer coisa sobre qualquer coisa. Sim, só que na perspectiva de mulheres. Mas não foi mulheres em tal lugar. Né? Eu achei isso muito bom. Ela falou, eu quero falar da minha comida preferida, eu quero falar da minha cor preferida. Perfeita. Entendeu? Amo a Tia Má, gente, a Tia Má é maravilhosa. Eu conhecia pouco ela é jornalista, ela é influenciadora digital. Ela tem um stand-up comedy e eu achei interessante ela falando que tem gente que reclama que ela fala alto e rápido. E ela disse que ela fala assim porque ela tem sede, que muita gente morreu para ela estar ali. Olha. E a fala dela traz um combo cultural. Ela fala de ancestralidade, ela tem o saber acadêmico, ela fala da própria história e ainda faz humor. E é interessante, cada uma falando assim das suas histórias pessoais. Eu fiquei apaixonada por esse fórum de vivências. A Tia Má é um amor. Procurem depois. Procurem todas, gente. É isso. Eu fiquei encantada. Me identifiquei com ela. E, assim, eu fiz um apanhado geral de tudo que eu vivenciei lá. E, cara, foi muita coisa. Foi muito intenso. Foi muito forte. Foi impactante. Cara, a gente teve temas para falar sobre o direito da gente poder viver sem agressão. A gente não tem direito de viver sem agressão. A gente não vive de forma relaxada, de forma confortável. A gente está sempre na iminência de ser agredida, na iminência de estar sentindo medo, de ter que se proteger, de não andar em tal rua, de não andar em tal lugar. Inclusive, teve mesas e palestras falando sobre mapeamento de pontos que são mais perigosos da cidade, para se criar um aplicativo que as mulheres entrem para ter segurança, tipo ruas mais iluminadas, locais com menos índice de violência, de assalto, de assédio, tudo isso. Violência de todas as formas, né? Da gente poder viver sem dedo apontado pra gente. Foi falado sobre igualdade, liberdade, tanto no mundo corporativo quanto na ciência, na sexualidade, na comunicação, na música. E eu acho que o precursor de tudo isso, que cria tudo isso, é o preconceito, né? Que vem enraizado aí da cultura, de algumas religiões e tudo mais. Então, assim, eu saí muito impactada de lá, eu ainda tô naquele clima, eu ainda
sinto aquele clima, aquela energia maravilhoso. toda. E, cara, quando eu saí de lá, eu falei, cara, eu não queria que isso aqui acabasse. Eu queria esse mundo pra mim. Eu queria que o mundo fosse assim, entendeu? Eu queria viver aquilo todos os dias da minha vida, sabe? E foi mais ou menos isso. Tem um aplicativo que eu assisti eu cheguei no finalzinho dessa mesa, que estava a Erika Smith, a moça do Think Olga, desculpa, esqueci seu nome. E essa pessoa do Think Olga falou que tem um aplicativo que é o Chega de Fio-Fio. Pediu pra gente baixar esse aplicativo, porque nós vamos alimentando ele. Entendeu? Nós vamos falando dos assédios sofridos, do risco do lugar que você possa ir, até para a gente poder saber como é que é o lugar. Um bar que você é assediado, entendeu? Por garçom ou pelo público que frequenta, e qual foi a reação daquele lugar quando você pediu ajuda para a gerência, por exemplo. Então, Chega de Fio-Fio, eu acho uma boa a gente baixar nos nossos celulares e começar a alimentar esse aplicativo aí. Bom, dentro dessa questão da tecnologia, né, tem um movimento aí de take back the technology, ou seja, pegar de volta a tecnologia, porque acabou que a mulher, ela, de certa forma, ela ficou para trás, né? A tecnologia parece ser um campo dominado pelos homens, mas isso daí não é verdade. A gente tem que tomar o nosso lugar de direito também dentro da tecnologia. Olha nós aqui, no podcast. Olha o Cyborg. E aí, nesse sentido, eu conheci a Erika Smith. Eu tava de bobeira por lá com a Ângela também. Gente, eu sou muito cagona, né? Eu tenho uma sorte do cacete, é isso. E aí eu tava pra lá, e aí passa essa mulher maravilhosa, Erika Smith, aí a Ângela, e ele é a Erika Smith. Eu, caraca, que maneiro, não sei o quê. Vamos... Aí a Ângela me falou sobre ela e tal, eu não conhecia muito bem. Aí estou pra lá e pra cá, assim. Aí eu fui atrás era já 6 horas da tarde, fui atrás de ver uma performance da Moon Ribas, que vai estar em anexo também os trechos do vídeo. Performance maravilhosa. E aí vocês vão entender como é que ela faz essa parada da tecnologia com a arte. E aí eu tava lá na fila, esperando pra entrar, chegou a maravilhosa Erika Smith, parou lá e tentando conversar com a moça da portaria, porque ela tava sem ingresso. Só que a moça da portaria não falava inglês, e ela só falava inglês, não entendia nada de português. E aí eu vi ali, cavei a minha oportunidade nesse momento. Melhor história desse episódio. Gente, eu cavei a minha oportunidade. Eu vi, o quê? Uma barreira linguística? Opa! Bubblezão vai entrar em ação. Aí eu fui lá, né, conversei com a mulher, eu falei, pelo amor de Deus... Ela é palestrante aqui, é mulher importante. Eu tô vendo que você tem ingresso. Dá um ingresso pra essa mulher, pelo amor de Deus, cara. Não vai fazer a mulher descer lá pra pegar ingresso. E que... Ela olhou pra mim e falou, Falei, poxa, ela tá entrando. Aí a Erika falou, eu tô entrando em todas as palestras mostrando essa pulseira, que ela tinha uma pulseira diferente de palestrante. Falei... Caraca, vamos ali. Aí conseguiu o ingresso pra ela. Ela ficou super feliz e aí ela resolveu me dar atenção, gente, nesse momento. Esse é o jeitinho carioca, tá? Pega aí, não é malandragem que a gente tá falando. Isso aqui eu sou o quê? É de chavar, é o quê? É o negócio da conversa, de desenrolar a parada, entendeu? Desenrolo. Isso não é sorte, não. Isso daí é outra coisa. Isso é malandragem. E aí eu comecei a conversar com ela. Ali em 5 minutos ela já me deu várias aulas. E ela falou que ela faz parte do APC for Women, que é exatamente é uma organização que é exatamente nesse sentido de reconquistar a tecnologia, né? É baseada ali no México. Inclusive, a entrevista com a Moon Ribas que eu fiz vai estar no site deles. E aí, super recomendo a galera procurar aí o trabalho da Erika Smith, que é sensacional. Que é o site Princípios, em português, é Princípios do Feminismo para a Internet. Isso aí. É o .net. Vocês vão procurar isso lá no Google. É bem interessante. Tem princípios do feminismo tanto em inglês quanto em espanhol. Material maravilhoso. E maravilhosa. É isso. Maravilhosa. Stalkeei as mulheres, gente. Foi isso. Eu corri atrás das pessoas loucamente. Perseguiu. Eu persigo as pessoas. Cuidado, gente. Persigo as pessoas. Então, sobre isso aí que a Bu falou, lá numa mesa dessas, eu conheci o OLAB, que incentiva, né, o acesso às mulheres à tecnologia. Mas eu vou contar mais detalhes depois em anexo para vocês, senão vou contar tudo agora. Aí no primeiro dia que eu fui, eu procurei ir nas mesas, assim, nas palestras relacionadas à ciência.
Aí uma delas, o nome era Sem Fronteiras, mulheres que se aventuraram a pesquisar fora do Brasil. E uma das coisas assim, interessantes que a menina falou, que eu não lembro o nome dela, foi sobre a questão da síndrome do impostor. Não sei se vocês a gente já comentou sobre isso em off, né? Aí eu fiquei pensando sobre isso. Pô, síndrome do impostor, eu acho que é a mesma coisa que a síndrome do vira-lata, né? Mas eu acho que é só a síndrome do vira-lata uma potência máxima, assim. Como se fosse isso. Porque eu falei, cara, é praticamente a mesma coisa. E o que é a síndrome do impostor, Natália? Então, de acordo com o que ela falou, é você nunca se achar capacitado o suficiente. E no caso dela, assim, mesmo que ela tenha feito a pós lá em Harvard, sei lá onde. Fez pós em inglês, não sei aonde, na Europa. Foi na Inglaterra. Ainda assim, ela não se sentia capacitada o suficiente. Então, eu achei muito interessante isso ela a gente falou no podcast. trocar essa experiência dela fora do país e também incentivar, né? Falar que passou várias dificuldades, mas que teve que contornar isso tudo e tal. O mais bizarro é que, além de você não se sentir incapaz, você acha que alguém vai te descobrir a qualquer momento. Ela falou disso, tipo assim, parece que todo mundo sabe que você tá ali na merda, que você não tá conseguindo fazer as coisas. Não é aquilo tudo que as pessoas acham que você é. É um auto-boicote. Mas sabe por que acontece isso? Pegando esse gancho de mulheres na ciência e tudo mais, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra sobre mulheres astronautas. O nome da palestra, olha só, era O Céu é o Limite. Gente, eu me senti muito... Olha o nome, O Céu. O Céu é o Limite, eu me senti o máximo. Mas não era eu, falava sobre mulheres astronautas. E pegando esse gancho aí, foi falado muito de barreiras que são criadas pelo simples fato de você ser uma mulher. Então, assim, existem 7 testes físicos que o homem precisa fazer para ser um astronauta. E teve a mulher foda que fez todos os testes, que seu nome depois vai estar tudo anexado, como a gente está falando aqui, os conteúdos para vocês. A mulher passou em todos os testes e ficou 2% acima do rendimento dos homens. Eita. E nem por isso, nem assim ela conseguiu a oportunidade de ir ao espaço. Gente? Então, assim, hoje essa mulher tem 80 anos. Ela dá aula, ela forma pilotos, ela faz a parte toda de mecânica de aviação. A mulher tem todos os requisitos que são necessários para ser um astronauta. E pelo simples fato dela ser uma mulher, ela ainda não conseguiu voar. Gente! Não, cara. Então, a questão da autossabotagem, ela pode vir disso também, porque é tanta barreira que a gente encontra por ser mulher, é tanto macho lixo que às vezes bota pedra no nosso caminho, prejudica a nossa passagem, que, cara, tem uma hora que a gente cansa. Não, então, você tá falando sobre o negócio das mulheres no espaço, não sei o quê. E aí eu lembrei de um filme, na verdade, não é dica aqui, de um filme, que chama Estrelas Além do Tempo. Eu tava tentando lembrar o nome, maravilhoso. Muito bom. E fala sobre mulheres negras que estavam trabalhando na NASA, da época que o banheiro era separado para pessoas negras e pessoas brancas, e aí todas as dificuldades que elas passam. E aí, agora, recentemente, saiu o filme também sobre o Neil Armstrong, que fala sobre a ida à Lua. E aí você vê a dificuldade de um do outro, sabe? São coisas totalmente diferentes. E, enfim, fica a dica aí do filme do Estrelas Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo. Caraca, maneiro, não sabia não. Então, e dentro disso aí ainda, perguntavam para as astronautas por que elas, ao invés de estarem ali, elas não iam se casar, por que elas não iam escolher um salto bonito para vestir, para calçar. Quem perguntava? Os homens perguntavam. Os astronautas. Vem cá, você aqui querendo ser astronauta, por que você não vai se casar? Os outros por que astronautas. Você não vai se preocupar com o salto que você vai colocar? Caraca, meu irmão. Você não deveria estar de salto alto? Mas da vida da mulher todo mundo cuida, né? Então, elas passavam por muitas situações assim. E a astronauta que foi relatada nessa palestra foi a Wally Funk, que foi a primeira astronauta mulher da história. E até hoje, com 80 anos, parece que ela ainda não foi ao espaço. Então, eu vou fazer um link aqui com um episódio que eu ouvi. Agora fiquei em dúvida de qual foi o podcast. Mas, enfim, elas estavam falando sobre um documentário de uma indiana que foi estuprada. Ela era estudante de medicina e foi no cinema com um amigo. Lá na Índia, as mulheres não podem andar sozinhas, né, e tal. Foi brutalmente... Só com o pai ou com o marido, né? Foi brutalmente estuprada por acho que 6 homens e tal. Ela ficou muito mal, assim. Ainda ficou internada no hospital.
E só que depois ela veio a falecer. Só que a morte dela, assim, causou maior rebuliço na Índia, tal, vários movimentos. Mesmo assim, né? Mesmo com todo esse estardalhaço, mudou pouca coisa, mas foi importante esses acontecimentos. Aí as meninas estavam discutindo que isso é um problema na cultura. E a gente olha para a cultura indiana e acha um absurdo, né, essa questão da mulher e tal. Sendo que elas conseguiram identificar várias coisas semelhantes na cultura indiana e na cultura brasileira. Uhum. Então, isso vai influenciar nisso que a Cel está falando. Porque a gente é tratada desde pequena. Não, pô, vai querer saber de vestido, de roupa. Para que estudar? Não precisa. Mas e aí, quando você tiver filho? Como é que vai ser a sua carreira? Como é que sua carreira vai ficar? Entendeu? Tem até um movimento agora de algumas cientistas que são mães que querem colocar no currículo Lattes o período que elas tiveram filho. Porque aquele hiato ali no currículo Lattes não é bem visto. Sim. Então, eles precisam saber o que aconteceu ali. Você teve filho? Não, você foi improdutivo, você não fez nada durante esse período. Caraca. Cadê sua produção? Exatamente. Cadê seus Produziu um artigos? filho. Produziu um filho. Mas só não pode colocar filho. no Lattes. Quem vai saber que a mulher teve filho? Vai brincar de panelinha, irmão? Quero jogar bola. Isso tem a ver também com as faculdades. Tem faculdade que não deixa as mães que são alunas levarem seus filhos para as salas. Aí, eu tava conversando com uma amiga minha essa semana. É sério mesmo. E aí ela teve que ir pra faculdade da amiga pra ficar com o garotinho, com o filho da amiga, do lado de fora, enquanto a mãe, né, do garotinho ficava assistindo aula, porque o professor não deixava. Então, Porque não incomodava, além atrapalhava de a não aula, deixar, sabe? não tem estrutura. Não tem estrutura, Não tem exato. creche. Você vai fazer com seu filho, cara. Exato. Você não tem um suporte familiar, você não tem, sei lá, dinheiro para pagar babá ou dinheiro para colocar numa creche particular, que ainda assim que você tenha dinheiro, você vai ter que ficar correndo para lá e para cá, né? Acorda e tal, vai levar o filho na creche, volta e estuda, e depois estuda mais em casa e pega o filho e imagina. Mó Aí se confusão, ele fica mó doente, confusão. tem que passar Então, a o que noite inteira. acontece com a maioria dessas mães? Não continua. Não continua. Porque então, não tem uma estrutura, né? não Falta tem. estrutura. Cara, é Tem uma tudo. rede. São muitos Tem mais fatores. coisa contra do que a favor essas Isso, mães, são né? muitos fatores Então, o que contra. acontece? A maioria delas desiste da carreira aí. acadêmica. Agora né? vamos pensar aqui. Se fosse homens que tivessem filhos, vocês acham que já não tinham arrumado uma estrutura para que eles pudessem continuar não a carreira precisa da deles? estrutura, não Filho, precisa. É porque, cara, infelizmente é uma situação que as mulheres que se submetem sempre. Porque não se faz um programa específico para beneficiar e dar estrutura para as mulheres se desenvolver. Porque eles não querem Isso tem que a a gente se ver- desenvolva, mas nós vamos. Isso tem a ver com o episódio de política que a gente falou, que eles não- quem hoje manda no país? Manda e desmanda são homens velhos, Tudo a ver, eu lembrei brancos, disso. horrorosos, que estão há décadas e que eles não estão nem aí se não tem creche para as mulheres. Estão nem aí, meu E irmão. pra tão eles, se cagando. eles querem fazer a faculdade tal, eles vão fazer Porque eles são homens tranquilamente. brancos, Vão héteros, concluir, não escrotos. vão ficar pelo caminho. Os homens estão cagando tanto, mas tanto, que não existe nem anticoncepcional masculino, tipo pílula. Só existe pra gente, quem se fode tomando pílula, mas tudo bem. A obrigação é da É a mulher. obrigação da mulher. Pois é. Inclusive, tava tendo um estudo para criar o anticoncepcional masculino, mas eles desistiram porque tinha muita coisa... Efeitos colaterais. Ai, exatamente. tadinho. Deixa que pra pena. gente, né? Deixa Os que a gente mesmos sente. efeitos colaterais que a gente tem. Então, Deixa a assim, gente ter trombose. Tô morrendo de foda-se. pena, né? Gente que se exploda. exatamente. Enfim. Mas cara. Tá vendo aí por que é importante ter festivais como esse UAU, como esse Mulheres do Mundo que a gente tá falando aqui? Pra gente falar esse tipo de coisa, discutir esse tipo de coisa. Eu estava num território de partilha que estava mediado pela Maju Coutinho, tinha participação da Donalda McKinnon, do BBC da Escócia, Stella Renner, da produtora Maria Farinha, e a Beatriz Azeredo, diretora do setor de responsabilidade social da Globo. E eles estavam falando também exatamente sobre isso, que elas estavam defendendo que existe um recrutamento diferenciado para mulheres. Porque não adianta você fazer recrutamentos sem levar em consideração que ela vai precisar, sim, ter o tempo para cuidar do filho, entendeu? Não adianta, não é uma questão de igualdade, é uma questão de equidade. Você tem que dar oportunidades para as pessoas terem a sua vida e não considerar isso uma carga, uma culpa grande para uma mulher trabalhar, estar no mercado de trabalho. Então, pegando esse gancho aí, a gente lembra dos empregos merdas, né? Que eu Sim. não sei se vocês viram, mas em muitos casos perguntava se tinha filho.
Se você tá na idade fértil, né, sei lá, entre 20 e 30 anos, eles evitam de contratar, porque sabe que você vai ter filho, vai ter que parar por um período. Perguntaram Mesmo na que seja mais entrevista velha. de emprego, já me perguntaram. Já me perguntaram. Anos, se eu pretendo ter filhos e quando. É. Já me perguntaram. Gente, isso é absurdo. Será que perguntariam para homens? Com Ou certeza mesmo se não. perguntassem, será que o peso seria o mesmo peso de você responder que sim, mulher, e um homem responder que sim? Pois é. Fica aí o questionamento, né? Minha última experiência lá foi no território de partilha também, na violência contra mulheres, a gente mete a colher. A mediadora foi a idealizadora do festival, a Judy Kelly. Tinha a Maridiana Savic, que é fundadora de uma ONG na Sérvia chamada Atina. Essa ONG presta suporte às vítimas de tráfico humano, luta contra a violência contra as mulheres. Roberta Eugênio, da Casa de Mulheres da Maré. Jaqueline de Jesus, psicóloga. Eu fiquei encantada com a Jaqueline, ela falando que os brasileiros eles compartilham 3 traumas. Um foi do descobrimento, né, entre milhares de aspas, e a dizimação, gente? É dizimação? Que fala? Eu penso que é, mas se não for, Conclui, pode reclamar, gente. É a dizimação da população indígena, a escravidão dos negros e a ditadura, e nós não falamos o suficiente sobre isso. A gente invisibiliza essas pessoas e acontece o apagamento. Ela estava dando um exemplo de que os governos fascistas eles têm essa tendência de desejarem a invisibilização dessas pessoas, desse grupo de pessoas. Deu um exemplo também da Indianara, não sei se vocês conhecem a Indianara Siqueira, ativista. Ela organizou uma ida ao cinema com algumas pessoas trans e aquilo causou uma comoção dentro do shopping, porque as pessoas não estão acostumadas a ver pessoas trans indo assistir um filme. Tipo, como se fossem ETs. O que essas pessoas... Elas são tão invisíveis na sociedade que causou uma comoção. Chamou atenção. Chamou né? atenção. Parou o shopping. Pessoas trans vão ao cinema. Que absurdo. Entendeu? E é bom para a gente ter contato com essas histórias para a gente entender como que nós estamos em relação a esses acontecimentos. Quem é invisível para a gente? É bom a gente refletir em quem é invisível para a gente. Por que essas pessoas são invisíveis? A gente quer que essas pessoas permaneçam sendo invisíveis? Era isso que eu tinha para falar das minhas vivências. Então, a gente vai disponibilizar os áudios, a gente já falou várias vezes, tem muita coisa bacana. Tem temas que falam sobre violência doméstica, teve uma apresentação teatral das Senhoras dos Calendários, teve também a palestra de sexualidade, teve uma entrevista com uma escritora e ativista, com a Judy Kelly, que é a organizadora do festival também, falando sobre racismo estrutural. Tiveram muitas coisas, mesas de conversa. Teve as meninas da Maré, do Rap Slam, que meteram brasa lá, mandaram seu recado de forma muito bonita. Teve o desfile das PU, que eram as prostitutas, que estavam desfilando ali, sendo exaltadas, aplaudidas, porque são mulheres como qualquer outra, e na hora de comer, elas têm dignidade. Por que não respeitá-las? Então, a gente teve muita coisa bacana aí para vocês verem depois nos anexos. Show de bola. Também tem uns anexos... de uma parada que eu achei super interessante, é que em uma das mesas estava a irmã da Marielle Franco, a Aniele, e aí ela estava falando um pouco sobre a pessoa maravilhosa e incrível que ela é, porque hoje em dia ela é vista sempre dessa forma, né? A irmã da Marielle, e aí ela fala da importância que a Marielle teve na vida dela e de todas as conquistas que ela pessoalmente teve e como que tá a vida da família depois da tragédia, né, do assassinato da Marielle, e essa fala dela também vai estar nos anexos. Vai ter também a fala no anexo aqui da primeira mulher a ter educação no país chamado Somaliland, que foi a Edna, deixa eu confirmar aqui o sobrenome dela na minha anotação, né? A Edna Ismail, e ela foi a primeira mulher a ter educação no país dela, e aí depois toda essa educação ela retornou para o próprio país para poder criar o primeiro hospital ali, e também está no nosso anexo. Primeiro hospital do país, ela criou? O primeiro hospital do país. Já tinha um hospital, mas era um hospital super precário. Uhum. E aí ela criou o primeiro hospital que teve maternidade dentro do hospital. Caraca. Também se transformou em um hospital escola, e hoje em dia tem mulheres ali se formando em medicina. Quer dizer, ela quebrou milhares de barreiras e o relato dela é lindo, e vai estar também no nosso anexo. Infelizmente está em inglês, mas eu vou tentar traduzir, porque é muito grande. Pode tentar legendar. Também. Aí, legendar, vou ter que traduzir também do mesmo jeito. Não, sei, mas aí fica mais fácil. Vou tentar. E também da Tanzila Khan, que é uma palestrante
palestrante. Meu Deus do céu, misturei todas as palavras aqui para dizer que ela é uma cadeirante da Palestina. Que está... Eu queria ter encontrado ela, eu tava procurando ela lá. Isso. Uma calestrante, uma palestrante. Caraca, ela é da Palestina, ela é cadeirante. Não, peraí, ela é da Palestina, é cadeirante e foi palestrante. E foi isso, Pronto. era isso que eu queria dizer, foi muito meu difícil. Também todo o relato dela tá ali e de como a educação para essas duas mulheres transformou. Para as três, né? A Aniele também fala sobre isso, a educação que transforma e que também pode se transformar em ativismo, né? Transforma a vida delas e depois transforma a vida da sociedade toda ali em volta. Então, os relatos delas três vão estar nos nossos anexos também. Gente, eu tenho indicações a fazer, tá? Eu tô muito viciada num desenho. Já acabei a primeira temporada. É a She-Ra, é a nova She-Ra da Netflix. Vocês estão Eu rindo de tenho mim? muito preconceito com a nova She-Ra. Porra. Por quê? Não faz isso Ah, é comigo, nova? Porque Gente, eu olha acho que só. não tem que ficar redesenhando as não. coisas. Não, você não tem noção, é muito bom. Os formatos corporais são diversos, as pessoas são gordas e ninguém fala porque a pessoa é gorda. Mas o engraçado Entendeu? do He-Man era que todo mundo tinha o mesmo corpo. Não. Da She-Ra também. Você não consegue identificar a orientação sexual. Você não consegue. Entendeu? Parece que todo mundo é gay, todo mundo é sapatão, todo mundo é não nada. Entendeu? Todo mundo é tudo e bi. nada. É lindo aquele desenho, tô apaixonada. Minha outra não indicação, sei. que é bem rapidinha, gente, é o disco Bluesman, do Baco Exu do Blues. Pelo amor de Deus, você escuta. Pariu. Gente, a faixa título... Já falou puta. Olha só, não entendo o problema das pessoas. A pessoa fala o puta e depois o pariu segura para. o pariu. Mas continue. Gente, a faixa título é pra mim tipo o Mandume, que é uma música do Emicida. Gente, é muita porrada na cara do fascista, tá? eu Escutem, quero é isso maravilhosa. aí. Quero dar A porrada na faixa cara de título é A gente maravilhosa. veio Era no isso carro mesmo. ouvindo, a gente veio no carro ouvindo, a gente veio a gangue toda, só a Bu que não veio que já tava claro, o estúdio dela tava aqui. E aí a gente veio ouvindo, a Ângela botou lá pra gente ouvir Menos a Bu que tá no novo da- Canadá. Do Baco. Do Baco, né? Do Baco, puta. A gente escutou umas outras músicas também, mas depois talvez a gente fale sobre ela. Não, não. depois, fica em Tá. off. Gente, e também lá no UAU, como vocês quiserem Poxa falar. vida, hein? Poxa vida, hein? Uou! Tinha barraquinhas de muita gente, tinha inclusive da revista Brejeiras, que a edição número 3 está falando sobre mulheres na política, tem entrevistas com ex-combatentes de exércitos, todas mulheres, lésbicas, bis, enfim. Leiam, e é isso, gente. Busquem conhecimento. Maravilhoso. A minha mãe ia Busquem expor. conhecimento. É o A nosso minha mãe, lema. ela ia expor. Ela ia estar na feirinha com as faixas que ela faz, os artesanatos dela. Mas não Só rolou. que ela ficou doente. Ela ficou doente. Gente, eu preciso falar que eu dei uma oficina lá durante esse festival no primeiro dia, Conta gente. isso, Peraí. garota, pelo Eu tô amor tão de maravilhada Deus. com o negócio aí das coisas todas que a gente tá contando. Enfim. Então, no primeiro dia... Bom, o festival foi do dia 16 a 18, sexta a domingo. No primeiro dia, na sexta, esta que vos fala, não é mesmo? Maravilhosa. Maravilhosa. Foi... Eu e minha amiga G fomos lá dar uma oficina de bateria pra meninas e mulheres. Beijo, G. Gente, beijo, G, querida. Amo você. Foi a coisa mais maravilhosa do mundo, gente. Foi muitas primeiras vezes. Foi a primeira vez que eu dei a oficina, que eu já faço já há 2 anos, enfim. Que Foi a faz primeira parte vez- da Hi-Hat Girls Magazine. Isso. conheci a Júlia. É. Foi por conta da Hi-Hat que eu conheci Diaba e Eu- a Cel. E a Ângela. E a Ângela. Olha, É. caramba, tudo aconteceu, olha só. Olha aí, que místico. Isso é místico, gente. E aí, bom, E ela vamos lá. me sente mó excluída agora. Não, mas nem a Natália também. Aí, Foi de Natália, outro- tu tá foi de vendo rock. isso? Elas são mais especiais que a Não, gente. Tá vendo? Observa. Mas só eu tenho áudio, trechinhos de como estava rolando a oficina, que vocês vão ouvir. Preciso ouvir isso também. Se eu fosse você, não liberava não depois dessa. É, né? Que eu vou deixar guardado. É nosso. Então, essa oficina foi muito maravilhosa, gente. Foram muitas primeiras vezes. Foi a primeira vez que eu fiz em espaço aberto, que não foi numa sala de aula e tal. E foi uma energia sinistra, muito maravilhoso. E foi a primeira vez que eu fiz com headphone, aquele fone da Madonna, assim. Eu fiquei me sentindo a Ah, eu própria. achei que muito aquilo linda, ali era cara, frequente. maravilhosa. Não, eu faço no gogó. Menina, eu sou uma pessoa que fala alto, né? Eu sou uma pessoa que fala precisa alto. disso. Eu olhei assim, eu, preciso nossa, que disso. chique, ela sempre usa aquilo ali. Não, é do festival aquilo ali. E aí foi Ó. a primeira vez também que eu não precisei montar a bateria, assim. Vieram 2 holds, assim. Ah, eu vi, moço. Eu me senti, gente. O sucesso, né, mesmo? Sucesso! Tô no meu auge. Mas foi muito maravilhoso, gente. Acho que foram cerca de 20 meninas, assim.
Não dá pra contar, porque é aberto, né? Tinha muita gente filmando, gente passava do nada assim, caraca, o que tá acontecendo? Filmava. Mas assim, foi maravilhoso. Na perspectiva de quem deu alguma atividade, de quem ministrou alguma atividade, eu tenho que dizer que, cara, sensacionais as meninas lá do festival, as mulheres que organizaram, sensacionais, gente, só tem que agradecer. Organização máxima, assim, foi muito bom, foi tudo muito certo, muito pontuais, britânicas, né? Britânico, né? Muito pontual, muito certo, tudo muito organizado. Eu tenho que agradecer muito, porque foi maravilhoso e foi uma experiência muito maravilhosa. Eu fiquei feliz de verdade de estar ali, de alguma forma, contribuindo, né? Já que eu não pude estar em várias palestras e mesas de debate, eu pelo menos dei minha contribuição ali e foi muito legal, gente. Gente, muito orgulho ver a Julie lá no meio fazendo aquele barulho. E assim, quando subir alguns trechinhos lá da reunião de abertura, vocês vão ouvir um som no fundo. É a Julie, tá? Sério? Era a oficina Chegou dela lá? no fundo, sim. Jesus Maravilhoso. Não, maravilhoso, tá? Esta mulher nervosa e muito sinistra. Bom, foi muito bom, gente. Maravilhosa. E aí, gente, além de todos os anexos que a gente anunciou, também tem entrevista com a Iólia Mâncio, que é a cantora da banda Gente, maravilhosa. Ouçam, por favor. E ativista. Depois a gente vai estar disponibilizando essa entrevista Tá pra muito vocês. bom. Não percam, porque o que essa mulher fala tem que ser escutado. Ó. E teve show, né, gente? Vamos falar do show. Fala, Gente, que Julie, coisa fala. maravilhosa. E a passagem de som da Carol Conká que virou Meu show. Deus Conta do- isso das pra três, gente. né? De todo mundo, todos os Gente, dias. De todos da os Elza A dias. Soares passagem foi de assim som virou também. baile. Gente, que coisa maravilhosa. Não, eu sou muito fã dessa mulher. Terá da Carol. trechos lá também no nosso perfil, tá? Jura? Teremos trechos Ai. de uma música inteira da Carol Conká. Ai, meu Deus. Trechos inteira. É, Desculpe, eu voltei. Olha, dizem as más línguas que também vão ter trechos das meninas, algumas aqui do podcast, dançando até o chão! No show da Dona Onete, que foi porreta! Foi muito bom. Gente, que show, meu né? Deus. Primeiro dia quem fechou foi a Elza Soares. Segundo foi a Carol Conká, né? E o terceiro foi a Dona Onete. Isso. Gente, eu fui nos três. Carol Conká maravilhosa. Elza rainha. Elza é rainha. Elza é uma majestade, aquela mulher ali. Ela não é... um ser Ela humano, tinha até não. um trono. Ela tinha Gente, até um aquela mulher é uma trono. entidade, ela Ela é é uma muito maravilhosa, ela é um entidade. tudo. Gente, É tudo. e a Dona Onete também tinha um troninho lá, a rainha, só botando a gente pra... Eu e Céu lá como? Até o chão. Agora, E vamos olhe- aqui. Mulheres negras, algumas já senhoras, fechando o evento. E que puta evento, e que pariu, que fechamento Rainhas, do caralho, meu rainhas, irmão. Vamos, porra. Salva de palmas. Rainhas. Que coisa maravilhosa. Eu fiquei dolorida uma semana, tô dolorida. Cara, toda dolorida. Perna. Eu fui esperta, eu A fui perna. antes de dormir, tomei o Dorflex, quando eu acordei, tomei outro Dorflex e Gente, ficou foi tudo muito certo. maravilhoso. Dorflex não resolve nada mais na minha vida. É Torcilax Já agora. tá Caraca, dessensibilizada, drogas mais né, Bu? pesadas. Claro. E é o que eu falei, eu nunca me senti no meio de uma multidão que foi muita gente. Nos shows, principalmente, ficava mais Tão visível. segura, né? Eu nunca me senti tão segura, assim, tão Tranquilo. tranquilaça, assim, de não tá noiada de que, caraca, vão me roubar, vão passar a mão na minha bunda. Não, eu fiquei de boaça, cara, dançando pra caraca, foi muito bom. Máximo gente. respeito, né? Máximo respeito. Só gente boa. Eu queria tanto essas pessoas pra minha vida. Então, acho que foi, né? Acho que a gente conseguiu dar aqui nosso panorama. Impressões. E acompanhe, Sim. gente, porque ainda tem muita informação sobre esse evento, vocês vão Muito gostar. material Se liga bom. nos anexos aí, hein? Fica ligado, bora marcar? Esse encontro você não pode adiar! Puta que pariu.